acho que eu tenho um pouco a sensação de que na sociedade civil, às vezes, a gente faz advocacy sem saber que está fazendo advocacy, né? Tipo, é naquele contato ali do dia a dia com o operador que ajuda a resolver um problema. E acho que várias pessoas aqui têm esse contato, assim, né? Que é um contato direto com o poder público, mas às vezes pouco estruturado, assim, né? No sentido de que não é uma parceria formal, por exemplo. A minha pergunta para você é: como é que você tem alguma sugestão, assim, do que dentro da organização pode potencializar essa capacidade de advocacy que existe ali nesse contato, sabe? Se você tem alguma reflexão ou sugestão nesse sentido, assim, de transformar mais em advocacy um contato ali que já existe entre sociedade civil e poder público, às vezes. Eu acho que no dia a dia de um trabalho, né, que lida com o poder público, isso a gente já faz mesmo, né? E isso é ótimo, né? Muitas vezes as políticas públicas, elas se mantêm, eu sempre falo, também trabalhei em governo, né? Você tem ali o segundo, terceiro escalão, né, por exemplo, que é o que mantém muitas vezes com essa troca que a gente tem, né, das lideranças, fruto da barganha política, né, que deixa até as equipes, né, de governo bem, né, frustradas, né, vou dizer. Então, eu acho que a gente sempre faz, né, e isso é importante porque está ali ajudando a melhorar a política pública. Outra forma, e aí sempre a gente pode melhorar, né, pode talvez definir assim, olha, quais são os pontos que a gente está vendo que estão acontecendo de ruim e fazer um documento que a gente possa levar mais estruturado para o poder público. Acho que vem aí dependendo do tema. O outro que eu sempre acho, às vezes a área se unir, sabe? Tem organizações que trabalham, são organizações de atendimento que estão vendo o problema que estão acontecendo, e tem organizações que fazem advocacy, que tem até recurso para isso, e pode alimentar, todos estão trabalhando no final para melhoria, né, de uma situação ou para a garantia de um direito, e essa união em rede, né, pode juntar forças, o conhecimento de umas, né, não precisa ser todo mundo, e tem organizações que fazem as duas coisas, né, conseguem. Mas tem organizações de advocacy, por exemplo, que não recebem recursos públicos, que às vezes têm uma liberdade maior para ir lá e falar para o governo, né, o que quiser. Então, o trabalho em rede da sociedade civil, sabendo que todos estamos trabalhando para a mesma coisa, é uma forma de potencializar, né, além daquela que eu falei, pelo menos é o que eu acho. Então, o Kaique falou que a gente sabemos que o financiamento público e privado ainda é pouco. Então, parte das minhas angústias estão justamente no equilíbrio entre o que queremos fazer e o que é possível fazer. Lógica de projetos versus lógica de resultado. Organizações de advocacy, a gente pode, no Brasil, por exemplo, em alguns países, as pessoas doam para um tema, né, ou para uma organização que faz um atendimento mais direto e doa para uma causa, né, então, sei lá, você pega, nos Estados Unidos, as pessoas, eu vi outro dia uma organização que o foco dela é fazer com que os ministros da Suprema Corte não sejam vitalícios, porque isso trava a democracia, a causa, né? A causa específica. E as pessoas vão lá e doam, porque falam assim, não, realmente, tem um Suprema Corte que é vitalício, isso. Então, as pessoas doam para a causa. Então, a doação de pessoa física, né, é muito baixa no Brasil. E essa é uma forma que eu estou... eu sempre trabalhei com organizações que não recebiam recurso público, né, porque faziam somente a parte de advocacy, e às vezes que eu mais tive sucesso, né, mas depois de sofrer também, né, foi engajando as pessoas na causa. Então, essas pessoas que contribuíam com recursos, a gente falava, estamos indo para Brasília, né, engaja a pessoa, então o coração das pessoas por aquela causa. Outras que também eu já trabalhei, por exemplo, que são os familiares, né, que eles têm, de certa forma, uma conexão com um problema público, né, então, educação inclusiva, você tem associação, né, Federação das Associações,
e que essas é muito o coração das pessoas, então ela se mantém muito com recursos privados, e talvez tenha crescido mais organizações que financiam, né, causas. Esse é o que a gente tenta fazer, chamar atenção, né, de falar, olha, nós temos que, o Brasil está com problemas estruturais, se a sociedade civil não começar a mexer nas políticas públicas, a gente não vai resolver o problema. Então, sensibilizar os doadores, mas olha, é realmente assim, depende, a gente tem que buscar estratégias criativas, né? Eu vou até me meter antes aqui na questão do marco, porque eu acho que essa é uma ansiedade de todo mundo aqui, né? A gente no Igarapé não faz o atendimento direto, mas eu estou nesse contato com vocês todos aí, com as organizações, já há alguns anos, desde o início desse projeto. Natália muito próxima também, e acho que isso é muito claro para todos nós, né? O quanto o que o poder público oferece está distante do que as pessoas saem precisando, né? Enfim, então acho que essa é uma angústia que nos atinge a todos, né, Marco? Pensando, né, um exercício que a gente sempre fala para a gente tirar, né, o foco de uma ação de advocacy, né, fazer exercício causa-raiz, né? Por que não tem financiamento, né? Por que não tem políticas públicas, né? O que está por trás desse descaso, né? Aí você vê lá que talvez a sociedade tenha um preconceito, ou que o governo, né, seja uma agenda que ele não conheça. E buscando isso é um ótimo ponto para, em rede, se trabalhar essas causas, né? Que vai ajudar aqui, por exemplo, vamos falar um pouco, né, sobre os benefícios desse trabalho, né? Como isso melhora, traz impacto público, vamos sensibilizar para esse tema, a importância que esse trabalho é feito, dados, enfim, com isso você vai conseguir o quê? Ter mais financiamento, ter mais políticas públicas, né? Porque política pública nessa área é preciso. Então, tem um trabalho que eu acho que ganha muita força se vocês fizerem juntos, sabe? Que afeta todo mundo e que tem uma causa, porque não tem. É lógico que o financiamento é difícil para todas as causas, né? Mas eu acho que, pelo que vocês me falam, assim, né, que tem aí um problema ainda maior. Então, essa é um trabalho em rede, por exemplo, em que se pode, muitas vezes, fazer uma campanha, né, materiais de sensibilização, que em rede talvez fique mais barato, né? Não sei, estou aqui, por isso que eu falei, não me matem, mas, assim, é isso, né, o trabalho de advocacy, que, diante de tudo, a gente tem uma causa, né, que reverbera, né, que tem causas raízes que fazem, e olhando as causas raízes, a gente sempre acha o foco de advocacy. Do problema de não se ter, entre muitas aspas, não se ter recursos para o sistema prisional, né? A gente tem recurso para aprimorar, para aumentar vagas, a gente tem recurso para aumentar a segurança e armamento, e a gente não tem recursos para políticas que, de fato, desencarcerem, né? E isso tem, sim, uma causa, um motivo, e é importante saber, né, que para a gente atuar, a gente precisa entender qual é a causa raiz que a gente está buscando, que é justamente isso. A gente, por mais que busque possibilidades, a gente sente sempre um pouco, né, e aí eu coloco a sociedade civil, mas também as pessoas que estão trabalhando nos serviços públicos, que são engajadas com de fato, né, essa causa e tem um mínimo de sensibilidade, se sentem sempre enxugando um pouco o gelo, porque a causa são outras, né, é uma seletividade penal, é um racismo estrutural e institucional que é colocado, que exclui determinadas pessoas da sociedade, né, pensar todo esse modelo pensando no nosso sistema de fato, né, classicista, racista, né, machista, que de alguma forma estruturam esse nó que a gente se encontra e não consegue sair de retorno, né, um ciclo eterno de retorno e incidir politicamente, financeiramente
nesse fim da linha, para que ela não retorne, né, na pessoa egressa, para que ela não retorne, nem sempre é interessante para essa lógica de esse mecanismo excludente do sistema que a gente vive. Então, assim, queria só fazer eco a essa fala, acho que Daniela acertou muito em trazer isso e para a gente pensar, de fato, quais são os objetivos que a gente vai, onde é que a gente vai atuar na causa e não no efeito, porque no efeito a gente vai sempre estar enxugando gelo. Porém, existe uma situação que está posta, que está dada, e essas pessoas precisam também, né, não só esperar que esse sistema mude, porque isso daí é feito de uma forma muito paulatina ao longo de anos, né, enfim. Então, e aí pensando nisso, queria só trazer mais uma provocação que vem muito do que eu converso, né, e sei das questões que estão postas em algumas das redes de atenção à pessoa egressa do sistema prisional, que é algo que está posto para poder poder atuar de uma forma mais efetiva. E que seria a criação ou não, e aí Daniela trouxe isso na fala dela, por isso que eu queria puxar um pouco e tentar continuar puxando esse novelo. As organizações de sociedade civil não necessariamente precisam ter CNPJ, mas já surgiu em diversas redes essa necessidade de atuar com o CNPJ, inclusive para conseguir mais recursos, né, através de editais, que às vezes precisam disso. Trouxe também na apresentação dela inúmeras estratégias de advocacy que a gente percebe que não necessariamente precisa de um CNPJ, né? Então, assim, articular com atores, fomentar políticas, seja através de entidades públicas, como também estar próximo do setor privado, né, campanha de comunicação, ação, né, protesto. Tem uma série de coisas que você já foi trazendo, Daniela, mas que eu queria que talvez a gente pensasse mais um pouco isso, porque sei que é uma questão, e quais seriam os prós e contras disso, né, para especificamente essas estratégias, né, a necessidade ou não de uma formalização maior, que tem coisas boas e tem coisas ruins que vem disso, né, assim, a fluidez da rede, né, e poder pensar mais instituições, enfim, não burocratização, tem uma série de coisas, mas, por outro lado, tem diversas ações que são, que com mais celeridade a gente consegue, talvez, atingir os objetivos com essa formalização. Aí queria saber um pouco o que é que você pensa disso especificamente em relação a essas estratégias de advocacy. Eu realmente acho que não precisa de CNPJ em algumas, né, ocasiões. Eu já fui secretária executiva de rede, né, também, a rede da criança e do adolescente, por exemplo. Eu acho que o importante, uma rede ela pode funcionar, a prática, né? Então, se você tem uma rede que não tem uma boa condução, que não tem pauta, as reuniões são extensas, né? Não tem produção, você tem uma série de problemas Mas se ela funcionar bem, muitas vezes, por exemplo, a vantagem é porque você não tem gasto, né? Então, assim, montar um CNPJ, abrir conta no banco e tal. Nas redes que eu participei, pode ser uma organização que fica responsável por receber esse recurso, né? E às vezes se dá um nome para a rede para ficar mais, né? Que às vezes ela vai falar em nome de uma rede, né? Já pode dar um nome, mas não propriamente ter o CNPJ. Por outro lado, tem gente que acha que é importante ter o CNPJ porque ele tem a prestação de contas, né? Eu acho que as coisas podem ser mais simples, né? Se às vezes você tem organizações que uma vez recebe uma organização e põe esse recurso a serviço da rede e paga as coisas, né? Então, eu acho que depende, né?
porque você vai ter que contratar pessoal, né? Depende o que se tem, né, de volume para uma rede funcionar. Às vezes o volume é tão grande que não dá para ficar em uma organização, né? Então vale ter uma equipe, né? Não sei lá, acho que a rede da Base Nacional Curricular, que eu acho que é também uma rede, foi formada oficialmente. Então eu acho que o importante é ter ação conjunta, né? E a questão burocrática eu coloco às vezes em segundo plano, sabe?